Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Olá, Priscila! Tudo bem, querida? Lindinha, tudo bem? Ai, que bom! Que bom ter você aqui conosco no nosso podcast Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. É um Olha, grande prazer estar aqui com você. Obrigada, viu? nossa, eu que agradeço, gente. A Priscila é uma profissional incrível, uma pessoa mais ainda, e hoje ela vai compartilhar com a gente aqui, né, não somente da sua história, como muitos causos interessantes aí. Ela é muito bem-humorada, ela é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que já passou por situações, né, bastante difíceis, mas que foi superando uma por uma. E há de continuar superando as que vierem, né, Pri? Com certeza. Isso, Ah, dobra a aposta sempre. isso mesmo, Priscila, muito bom. Bom, gente, eu quero então apresentar a Priscila, né? Nós estamos hoje entrevistando aqui a Priscila Faria. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta, né, há 10 anos, e nós nos conhecemos também num grupo de empreendedorismo. Foi muito bacana, e a Priscila sempre me chamou a atenção porque ela é psicóloga, ela é hipnoterapeuta, né? Ela é uma pessoa muito das relações humanas, mas ela é também uma pessoa com uma visão de negócio, né, muito ampla, e eu sempre gostei muito de conversar com ela. A gente teve ali, né, no período que nós estávamos no grupo, sempre teve bastante contato, e essa amizade se estendeu, né, para fora, né, para além, né, por mil questões de agenda, e eu não pude mais permanecer no grupo, mas a nossa amizade se manteve, e eu faço questão de prestigiar o trabalho da Priscila sempre que me surge a oportunidade. Bom, Pri, eu queria até fazer um comentário hoje, né? Nós estamos aqui já com alguns episódios, né? O episódio da Priscila, que é o 5º episódio, e eu gostaria de comentar com as pessoas por que eu resolvi iniciar esse trabalho, né? Esse trabalho, gente, esse podcast, no fundo, ele é a realização de um sonho, mas nem eu havia percebido que eu poderia realizar esse sonho desta maneira. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias, de contar histórias, né? Na verdade, né, isso remonta lá à minha infância, né? Porque eu cresci com a minha mãe ouvindo rádio e ouvindo o Gil Gomes no rádio, né? Então o Gil Gomes, não sei se você se lembra, Priscila, né? Mas o Gil Gomes, né, foi um jornalista policial e ele contava, né, os crimes da cidade, né, aquelas coisas pesadíssimas, mas ele tinha ali um envolvimento, né, o jeito que ele contava, a voz, a entonação, as pausas que ele fazia, nossa, meu coração disparava, né? Então minha mãe ligava o rádio, ia limpando a casa, ia lavando roupa, e eu ficava ali, né, tensa, mas ficava prestando atenção. E aí era um caos, né, porque pensa, né, numa criança de 5, 6, 7 anos ouvindo A Gil Gomes, né. imaginação vai longe, Não, né? foi muito longe. Priscila, você que é psicóloga já deve estar preocupada, né. Eu já fiquei nervosa aqui, ó. Começou a me dar arritmia, uma ansiedade. Com certeza, né, mas, na verdade, assim, me prendia era toda aquela técnica, né, que ele tinha. A E sedução toda isso, né, da questão. era uma comunicação sedutora, né, para o ouvinte pensar sempre, né, qual seria o próximo passo. Então eu me lembro que de sábado tinha o crime da mala, o crime especial, era caso especial, né, não era crime, era caso especial. E aí ele contava, e às vezes ele repetia o crime da mala. Gente, pensa numa coisa horrível de você ouvir, mas eu peguei o melhor, já ali eu peguei o melhor da situação. Ai, meu Deus. E o melhor dessa situação, Pri, era justamente essa paixão pelas histórias, né, esse jeito de ir envolvendo as pessoas. Então, muito cedo eu comecei, né, eu queria escrever histórias, então eu prestava sempre, até hoje eu presto atenção nos créditos, né, depois de filmes, etcétera, eu fico ali prestando atenção em quem faz o quê naquele trabalho, né, naquele material ali que a gente acabou de assistir. E eu lembro que eu criei a história da princesa Laciabela, porque tinha um jornalista cujo sobrenome era Laciamela. Aí eu pensei, Laciamela não, mas Laciabela. Então, as histórias sempre fizeram parte da minha vida, mas daí quando eu cresci eu fui fazer publicidade, porque eu queria histórias mais felizes, eu queria a história da margarina, né, a família da margarina, Que a família bom. feliz, né. E também não existe muito não, mas tá bom. Agora eu já sei que não existe.
Mas É tão fictícia quanto. mas ela pelo menos faz a gente sorrir, né. Mas hoje, né, hoje a comunicação e a publicidade, elas estão mais realistas, né, hoje a gente já não tem mais esse tipo de apelo. Mas a publicidade me seduziu, porque era isso, era uma oportunidade de eu contar para as pessoas, histórias bacanas a respeito de produtos, de marcas, né, de empresas que elas não conheciam, né. Tanto que até hoje eu continuo falando, né, sobre empresas, né, nesse momento, por exemplo, eu estou escrevendo um livro corporativo sobre uma empresa de tecnologia. Então, é muito bacana contar histórias, né? E rever, né, como que aquela empresa que hoje é gigante, começou lá pequenininha, né, as dificuldades que foram sendo ultrapassadas, enfim, as lições aprendidas. Então, eu sempre amei isso. E então, eu resolvi, né, que estava na hora, em função até de vários outros trabalhos que eu já havia feito, estava na hora de começar um podcast e eu queria contar histórias, né? Não exatamente só histórias felizes, mas histórias que têm um final feliz. Por quê? É um final feliz quando alguém consegue superar ali uma dificuldade, é um final feliz quando alguém percebe que estava na carreira errada, quando alguém abre falência, mas depois descobre que atrás daquela falência, de toda aquela dor, tinha um caminho muito mais iluminado, muito melhor esperando por ele. É claro que não são tudo flores, né? É claro que muitas dificuldades ali são difíceis mesmo de serem encaradas, mas para quem está disposto a aprender, é um universo incrível. E por coincidência, na verdade eu não acredito em coincidência, eu acho que tudo é providência, né, eu tenho ali no meu círculo de amigos, né, na minha rede de contatos e de amigos, pessoas com histórias muito bacanas, e eu sempre prestei atenção, então, às vezes a pessoa é minha amiga, assim, há muitos anos, e eu já sei daquela história. E essa história vale a pena ser compartilhada. Às vezes é alguém que eu conheci mais recentemente, mas é uma história que eu ouvi e falei: "Nossa, que fantástico, eu quero compartilhar isso". Outro dia eu estava no supermercado e comecei a conversar com a caixa, e ela me contou que ela era transplantada. Há 13 anos, ela havia feito o transplante de rim, que o pai havia feito a doação. E eu fiquei olhando e falei: "Gente, olha que história fantástica", né, e ela está aí. E aí eu fiquei lembrando, né, dessa questão de como a gente é sério, né, nessa questão de transplante, de quantas vidas já foram salvas. Outro dia, né, um rapaz foi localizado pelo helicóptero do SUS numa Eu trilha, vi. você viu, no Rio? É muito Gente, incrível. isso não existe em nenhum outro país, né, o SUS é maravilhoso. Uhum. Então, eu realmente, assim, percebi que o que me dá alegria é compartilhar com as pessoas, né, a esperança, a fé, o ânimo, né, o vamos seguir em frente, com situações reais, não é, né, frase de efeito, não é aquela coisa assim vazia, não, não, siga em frente que tudo vai dar certo. Não, é Não é a vida provar. bonita do Instagram, né? Isso, É. é a vida real, que é cheia de perrengue, mas que também pode ser cheia de vitórias. E então, Pri, quando eu penso nesses meus convidados, né, o seu nome foi um dos primeiros que me veio à mente, porque, nossa, Priscila, eu fiquei mesmo muito encantada, né, com tudo que a gente teve a oportunidade de conversar, e que eu não vou dar spoiler, eu quero que as pessoas ouçam de você mesmo, e eu vou, né, conversando com você, vou te fazendo algumas perguntas, mas eu quero começar primeiramente, né, te apresentando profissionalmente, porque eu quero que as pessoas primeiro conheçam como você está hoje, quem você é hoje, e percebam, né, que por detrás dessa mulher de sucesso que você é, muita água rolou. Mas como Foi. foi que você lidou com isso, né? Porque a grande mágica está em como nós lidamos com as dificuldades, porque elas vão aparecer para todos nós, não importa o status social, não importa, né, a situação financeira, não importa o país onde você mora, não importa, as dificuldades elas vão aparecer. O que muda os resultados é como a gente lida com isso, tá bom? Então, Perfeito. queria então que você contasse um pouco, né, dessa sua trajetória profissional e por que que você é psicóloga e também hipnoterapeuta, que sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, né, que você falasse um pouco sobre isso, primeiramente. Perfeito. Então, a psicologia, ela tá na minha vida desde sempre. Eu lembro que quando eu era adolescente, com uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a fazer terapia porque eu perdi meu avô. Meu avô, ele era minha referência paterna, Entendi. porque eu cresci sem meu pai, fui conhecer meu pai depois dos 20 anos. Então, quem era minha referência era meu avô materno. Sim.
E ali com 15 anos, aí eu já trazia aquela rejeição. Já vou começar a falar Isso. tudo. Sim, é isso Já vou aí. falar dos perrengues tudo já. É isso Começar, aí, Pri, tá não tem ótimo. como. É A minha vida verdade. é assim, tem o perrengue e a solução, o perrengue e a solução. Então já Perfeito. vamos da mesma forma. Então eu já tinha crescido já com esse sentimento de rejeição, de abandono, que vem quando tem uma falta, né, na nossa infância. E foi uma falta muito grande, porque meu pai, eu deixei de ter contato com ele a partir dos 2 anos de idade. Então ficou o vácuo dentro de mim, a lacuna Sim. lá. E quem tentou preencher, porque a gente sabe que não preenche, foi o meu avô. E ele fez toda a parte paterna ali, de se colocar. E aí, com 15 anos, eu perdi meu avô com câncer. E foi muito baque, muito grande para mim, porque foi a primeira perda muito significativa na minha vida. E era muito significativo, porque eu já não tinha o meu pai. Aí Sim. perdi ali a minha referência paterna. E aí eu fiquei, meu pai. Aí eu tive que ir para terapia. E ali na terapia, eu me encantei com aquilo. De cara, eu já peguei uma psicóloga que ela era do mesmo jeito que eu, ela trabalhava com o humanismo, existencialismo, aqui e agora, ela era acolhedora, Sim. amorosa, não era aquela psicóloga fria, distante, porque para mim não funciona, tá? E cada um é de um jeito, eu gosto sempre Uhum. de deixar isso bem claro. Cada um se adapta a um tipo de psicólogo, de metodologia, e tá tudo bem. Só que para mim eu sou humana, eu gosto de contato físico, eu gosto dessa questão humano-humano, Sim. compreender, de se colocar no lugar do outro. Então, para mim, funcionou muito e eu comecei a me encantar demais com a terapia. Saí da escola, né, do ensino médio, falei, vou fazer psicologia. Então, com 17 anos, eu entrei na psicologia, Que já sabendo que eu bacana. gostava daquilo. Eu Sim. sempre fui a amiguinha que gostava de cuidar, a amiguinha que gostava de escutar, que acolhia. Sempre fui a mãe do rolê. Aham. Era sempre a que acolhia, que escutava, que protegia, que cuidava. Sempre. E aí eu me encontrei na psicologia. Daquele jeito, uma adolescente, fiz a psicologia, me formei e comecei. E eu sempre quis trabalhar com a terapia clínica, Sim. tá? Então eu nunca pensei em outras áreas, escola, empresas, eu nunca pensei. Para mim, a clínica sempre foi algo que eu sempre gostei. Deixei claro na faculdade inteira, 5 anos de faculdade, eu quero clínica, eu quero clínica, eu quero clínica. Uhum. E foi o que eu fiz, saí da faculdade, comecei já em 2012, eu já comecei a clinicar e atender. E aí, de repente, teve uma lacuna. Porque o que aconteceu? Aí a gente volta para as dores. Sim. No meu penúltimo ano de faculdade foi quando aconteceu toda a tragédia. Conto agora ou conto depois? Pode contar já, Pri. E você também é uma excelente contadora de histórias. É muito gostoso te ouvir. Tava com saudade de te ouvir assim, viu? Eu falo bastante, Ah, qualquer coisa você me... tá certo, pode ficar tranquila. Então, vamos lá. No meu penúltimo ano de faculdade, que foi em 2011, foi quando aconteceu toda a tragédia mais profunda da minha vida. Por quê? Quando, um pouco antes, em 2010, meu irmão mais velho, ele foi procurar meu pai, porque ele queria ter esse contato de novo, ele queria Sim. recuperar, ele era o mais velho, ele foi o que mais teve contato com meu pai durante mais tempo. Então ele sentia essa falta, ele foi atrás do meu pai. Quantos anos ele tinha, Pri, quando seu pai foi embora? Ele tinha 7 anos por aí. Você tinha 2 e ele tinha 7. Isso. Uhum. É, Eram só vocês dois, né? E aí tinha o do meio. Ah, sim. Então, somos em três. Eu, a mais nova, o do meio, 3 anos mais velho, e ele 5 anos mais velho do que eu. Sim. 7, Então, 5 e 2. A idade perfeita para sofrer abandono paterno, né? Incrível! maravilhoso! Maravilhoso! Então, Impressionante, né? vocês sofreram de alguma forma. E aí, o que Sim, aconteceu? O mais velho, ele sempre teve essa necessidade, porque conviveu muito mais tempo. Foi atrás do meu pai, encontrou meu pai, e aí retomou o relacionamento e foi muito bom. Só que eu, Priscila,
como eu não tinha esse vínculo, foi muito mais difícil, porque eu só escutei o lado da minha mãe uma vida inteira. Sim. Então, eu só conhecia um lado da história. E aí, eu, como todo mundo, eu tomava as dores da minha mãe, como uma boa menininha da mamãe. Eu sempre pendi pro lado dela, né? Então, quando teve esse primeiro contato, eu não quis, eu rejeitei, eu falei, não quero, não vou. E eu tive que trabalhar essa dor muito profunda dentro de mim, para poder aceitá-lo e entender o que foi que aconteceu de verdade, e não só com uma percepção da história. Entendi. Foi uma fase bem difícil, porque cutucou uma ferida. Nossa Senhora. A sujeira debaixo do tapete, né? Nossa, que nem eu, não foi nem eu que coloquei essa sujeira. Sim, é. Mas você é que tinha que limpar, né? Exatamente. Estava ali para que eu limpasse, para que eu amadurecesse. Sim. Então, esse primeiro processo foi de aceitação do meu pai dentro de mim, do meu lado paterno. Porque enquanto a gente rejeita qualquer um dos dois lados, o materno ou o paterno, dentro de nós mesmos, a gente sabota a nossa vida. E eu sabotava todos os meus relacionamentos. Eu me sabotava como pessoa, eu não acreditava em mim, eu era super insegura, eu era muito imatura. Tudo bem que eu estava saindo da adolescência, mas eu tinha uma insegurança gigantesca. Eu não conseguia fazer nada sozinha. A minha mãe fazia tudo por mim, o meu irmão mais velho, que aí depois assumiu um papel paterno também. Sim. Na minha vida, ele fazia tudo, ele era advogado, e então era aquele que, vou fazer. Então eu podia me esconder atrás dos dois tranquilamente. Os dois se tornaram a minha base. Seus escudos. Exatamente. Seus escudos para não ter mais problemas do que já tinha, né? É. Então eu podia ficar ali escondidinha, sendo mimadinha, tava maravilhoso, tranquilo. Veio meu pai, eu tive que lidar com isso. E não foi fácil lidar com essa aproximação. Ok. Só que em 2011, em outubro de 2011, o meu irmão mais velho sofreu um acidente de carro e faleceu. Com 27 anos. Poxa vida. E aí, pum, o primeiro baque, porque ele foi minha segunda referência paterna, depois do meu avô. Sim. Pronto, quem que vai me proteger agora? Ele namorava com vocês, Pri? Morava sim. Sim, era solteiro e morava com vocês. Sim. Morávamos minha mãe, meus dois irmãos e eu. Então, éramos nós 4 ali unidos, né? Sim. Se fortalecendo. Perdemos um. E aí, minha mãe, ela foi ficando muito triste, foi ficando muito depressiva, foi se entregando para aquela dor, porque eu imagino, depois que eu tive filhos, que eu entendi a dor da minha mãe, que eu compreendi o que ela passou de verdade. Mas naquele momento ela foi definhando. Em 2 meses depois, ela teve uma falta de ar, foi para o hospital, descobriu que deu água no coração. 2 dias depois ela faleceu. Incrível, não, Priscila? Realmente a tristeza encheu, ela chorou tanto que o coração encheu de água. Exatamente. Né? Nossa, o coração dela chorou. Dá uma leitura, né, muito subjetiva, é óbvio, né, que não é isso, cientificamente falando, né, e provavelmente os médicos encontraram uma causa física para isso. Mas, né, a gente que presta mais atenção, né, nas emoções, a gente sabe o quanto realmente uma dor como essa, uma tristeza como essa, pode ter sido a responsável, né, pelo coração dela ter se enchido de água. Que coisa, né? E qual foi a explicação que os médicos deram para isso, Pri? Ela tinha algum problema anterior, antecedente a isso? Nada? Não deram nenhuma explicação, Lilian. Incrível. Não deram. Porque ela nunca teve algo que pudesse levar a isso, sabe? Então foi algum gatilho que disparou algo que ela já tinha alguma predisposição e aconteceu, e foi muito rápido. Priscila, em 2 meses, eu lembrava assim da morte da sua mãe e do seu irmão, mas eu não me lembrava que era um período tão curto. Sim. Impressionante. Você com 22 anos. Com 22. E ela em dezembro. Então foi um fim de ano muito baqueado em 2011. Ficou só você e seu irmão do meio. Eu e meu irmão do meio. E daquela forma, né? Porque aí quando as pessoas elas entram em luto, o que acontece? A gente
não consegue falar sobre o luto com a outra pessoa que a gente sabe que também está enlutado. Então fica com aquele medo. Se eu falar disso, eu tô cutucando a ferida dele, porque ele também tá com dor. Sim. E eu não quero falar, ele não quer falar, e aí fica cada um subentendendo a dor do outro e sem conseguir se fortalecer. Uhum. Então, de certa forma, ficou cada um no seu canto tentando se resolver para poder ressignificar tudo isso dentro de si. Então, foi um período muito complicado nesse sentido. E eu já namorava há um bom tempo e estava terminando a faculdade. Eu tinha mais um ano inteiro de faculdade para terminar. Era o meu último ano, a vontade de desistir era muito grande. Eu imagino. Foi um ano bem, bem pesado, mas eu pude contar com eu estava fazendo psicologia, né? Então, todos os professores, psicólogos, os colegas de classe, todo mundo compreendeu muito bem, mas foi um ano extremamente enlutado. Eu ia carregada, eu fazia porque tinha que fazer. Eu só dei o que eu podia dar, que era 1% do que eu podia. Compreendo. Então, foi um final de ano bem complicado. Um final de faculdade bem complicado, né? E aí fui levando dessa forma, me formei, falei, quero cuidar das pessoas, quero cuidar da dor das pessoas, mas eu não estava mais cuidando da minha. Sim. Porque, como eu disse, quando a gente entra em luto, o primeiro impacto é a gente se fechar. Uhum. E mesmo estando cursando a psicologia e sabendo de tudo que precisava ser feito, eu não quis. A verdade é essa, eu não quis mexer nessa dor porque parecia que ia rasgar por dentro. Explodiu o peito. Parecia. Parecia que se cutucasse. E é por isso que eu entendo muito bem quando uma pessoa chega para mim e fala, vai doer demais. Eu falo, calma que vai passar. Porque eu sei a dor que é. Uhum. Eu já passei essa dor. E eu já fugi dessa dor. E eu fugi dessa dor por 7 anos. Puxa, eu vivi luto por 7 anos da minha vida. Então, assim, esse luto ele se estendeu de uma forma muito grande porque eu não quis tratar. E eu só me maltratei. Sim, muito difícil. Puxa vida, Pri. Bom, aí você conseguiu se formar, né, em 2012. E depois disso, Priscila, qual foi o próximo passo? Né? Você começou a clinicar e aí você se casou quanto tempo depois? 1 ano depois. 1 ano depois de formada? Isso. Então, 2 anos depois, né, desse ano tão difícil, você se casou. E você se casou? Verdade, foi 1 ano. Ah, foi sim. 1 ano, foi em 2012 que eu me casei. Ah, sim. Então, final de 2012 você se casou. Terminou a faculdade, iniciou o casamento, e vocês namoraram quanto tempo antes? 5 anos. Então, né, já era um relacionamento sólido, né, 5 anos, né, ele acompanhou toda essa tragédia, etc. Aí vocês iniciaram o casamento, só que você, com aquela tristeza, que você não conseguia olhar para ela. Então você foi tocando a vida, né, fingindo que aquele monte de entulho não estava ali dentro de você. Então, e aí, né, o casamento seguiu, etc e tal. Quanto tempo depois de casada você percebeu que você não estava bem? Na verdade, eu fui perceber que eu me olhei no espelho e falei, quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Quando eu tive a minha segunda filha. Sim, hoje, né, só atualizando aqui que eu acabei não falando, a Priscila tem 2 filhos lindos, né, temos aqui o Samuel, com 6 anos, e a Liz, com 5, né, que são crianças maravilhosas. Depois eu vou deixar as redes sociais dela, assim, até por escrito, a Pri vai compartilhar, ela tem algumas fotos lá, então são 2 crianças incríveis. Mas também, né, nasceram muito pertinho um do outro, e aí quando a Liz nasceu, você percebeu. Por que você não se reconheceu, Pri? Conta pra gente. Então, voltando um pouquinho, quando eu engravidei do Samuel, é porque assim, é muita coisa no meio disso tudo. No meio disso tudo, eu me casei, mas eu me casei muito com o medo de ficar sozinha, porque eu não tinha mais ninguém, não tinha mais nenhuma das minhas bases. Claro que gostava dele, já estava muito tempo com ele, mas reconheço que foi muito mais por uma fuga, por querer que alguém cuidasse de mim. E aí a gente entrou num fanatismo religioso muito forte, que atrapalhou muito também, mas eu precisava me esconder de alguma forma. Sim. Então eu me escondi dentro desse fanatismo mesmo. É uma fuga comum, né, Priscila?
Não foi uma religiosidade simples, foi um fanatismo. Então, eu me Sim. afundei ali, entrei de cabeça. Também atrapalhou bastante, mas me segurou de algumas formas. E aí, depois de 4 anos, veio o meu primeiro filho. Só que era um momento que eu não estava esperando. Eu queria muito. Com 1 ano de casada, a gente perdeu uma criança. Mas estava no comecinho da gravidez, então eu nem senti, de certa forma. Eu já estava anestesiada com a vida, Você já tava... sentiu, mas estava anestesiada. Então, Exatamente, já estava tão no luto que é só mais um é, luto. foi isso mesmo, né? Era um É, processo de luto contínuo. sim. E aí, no 4 ano de casado nosso, eu estava me organizando para fazer uma pós-graduação em Minas. Saí Uhum. daqui, eu estou no interior de São Paulo. E eu ia morar em Minas por 1 ano e pouco, nós íamos mudar para lá para eu fazer essa pós-graduação. Olha E que aí eu descobri bacana. que eu estava grávida. Entendi. Só que foi um momento que me baqueou, que eu falei, meu Deus, mudou meus planos de novo. E aí bate sempre aquela insegurança de mãe, de primeira viagem, e eu estando sem a minha mãe. Quem vai me ajudar? O que eu vou fazer? Ok, nasceu meu primeiro filho, fui lidando da forma que eu podia, senti muita ausência da minha mãe, muito, 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 porque é aquele momento que a gente quer aquele cuidadinho, alguém que É, ensine a gente a ser mãe, né? Mas a sim, gente aprende, isso é tranquilo, dá o medo, dá a insegurança, no começo você erra muito, até você aceitar que você erra, esse processo ele fica pesado. Quando você se permite errar com amor, com cuidado, as coisas ficam mais suaves. é verdade. É exatamente isso, né, Pri? E aí, 1 ano e meio, na verdade, com 11 meses, meu filho estava fazendo 11 meses, já estava preparando a festinha de 1 ano dele e me preparando para no outro ano ir fazer a pós-graduação Que tinha sido em adiada. Minas. Com 11 meses, eu descobri que eu estava grávida novamente da minha filha. Entendi. Então, foi um pum. E aí eu tava tão sobrecarregada de tanta coisa, Lilian, que eu tava cansada de atender as pessoas, cansada de lidar com dor, cansada, porque eu não tava lidando nem com a minha, né? É Então, verdade. como que eu ia lidar com a dos outros? E foi um momento que eu realmente quis abandonar a psicologia. Foi um momento que eu falei, eu não quero mais atender ninguém, porque foi mais um baque muito grande, como se mais um sonho meu tivesse que esperar. Sim. E ali eu peguei, dei um tempinho, e sabe o que eu fiz? Montei um buffet infantil, um buffet de festa infantil. Pois esse lado empreendedor para coisa errada, mas pois, é isso, né? A Vamos gente fazer vai outra coisa que eu aprendendo. cansei. Sim. E olha o que você escolheu, algo muito divertido, que leva a diversão, totalmente ligado a crianças, né? Enfim, foi a fuga perfeita, entre Pois aspas, é, né? entre aspas. E não era, né, nenhum problema com o buffet infantil, também nenhum problema, né, Pri, acho que é importante a gente pontuar, com a mudança de carreira, não é isso, mas é que essa mudança, ela foi impulsionada pelo motivo errado, né, na verdade, você precisava ir na raiz, né, como a gente ainda vai falar aqui, que você fez brilhantemente, com a sua própria carreira, mas foi o que você conseguiu fazer naquele momento, e é isso, quando a gente olha para a história da gente, a gente vai perceber que assim que muitas mudanças, muitas escolhas e decisões que a gente hoje observa como não tendo sido as melhores, elas foram necessárias para fazer com que a gente chegasse até aqui hoje. Então, o buffet infantil, no final, teve seu propósito aí na sua vida, né? Com certeza. As coisas que a gente não deseja aparecem na nossa vida para a gente dar clareza para aquilo que a gente realmente deseja. É Para o que verdade. realmente é da nossa vontade. Então, o não, ele precisa vir. O ruim, o incômodo, o oposto do que a gente quer, muitas vezes a gente precisa vivenciá-lo para a gente ter certeza do que a gente deseja viver. Sim. Então, foi dessa forma. Então, durou um tempo. Eu, grávida da Liz, eu ia, montava festa, fazia tudo. E tava até que bom. No final da gravidez, surgiu a oportunidade ali de fazer o curso de hipnose. Entendi. Então, foi no fim da gravidez que as coisas começaram a. Porque eu já olhava para mim, eu já não sabia mais quem eu era.
No luto, como eu disse, eu me maltratei demais. Então, eu me abandonei. Não tinha vaidade. Engraçado que o povo olha pra mim, batom vermelho, unha vermelha, toda emperequetada. Não é possível. Sim, é muito possível. Tem foto lá É, no meu Instagram. com certeza, né, Pri? Então, eu me abandonei demais. Eu engordei 20 quilos e eu só andava maltrapilha mesmo. Nada de cuidar. Triste, triste. Triste, abatida Sim. completamente. Completamente. Era Uau, assim. você ouviu o trovão? Tá uma Ouvi. chuva aqui. Aqui parou agora um pouquinho. Mas que bom, né? Porque tava muito quente. É verdade, Pri. Tava precisando mesmo. Tava muito quente. Então, aí eu tive a Liz, eu fiz o curso de hipnose, e no curso de hipnose, foi antes de eu ter a Liz, Uhum. começou a dar umas cutucadinhas na minha ferida. Ali devolveu o brilho, falei, eu gosto de cuidar das pessoas. O que que tá acontecendo Sim. comigo? Aham. Eu não tô cuidando de mim, por isso que eu não tô conseguindo, aguentando cuidar das pessoas. Então, foi no curso de hipnose que deu essa primeira virada de chave. Cara, eu gosto de cuidar das pessoas, eu amo fazer isso. Porque enquanto eu estava lá no curso, e eles falando o que, que acontecia na mente, no inconsciente, a neurociência, a neuroplasticidade, eu ficava assim, eu amo isso, É gente. isso que eu gosto. Eu quero continuar fazendo isso. E isso, meu olho voltou a brilhar, Que sabe, Lili? bacana, sim. Coisa que há muito tempo, por conta de tudo isso, já não estava mais brilhando. Uhum. Então eu falei, eu acho que eu lembro dessa sensação e essa sensação é gostosa. Eu É, quero cuidar das pessoas. sim, Mas aí eu fui me entender que eu precisava cuidar de mim, que eu fugi nesses anos todos desse meu cuidado, porque eu tava com medo, sim. com medo. E só piorei minha situação. E aí a Liz nasceu, a Liz nascendo, com 2, 3 meses eu fui fazer um outro curso de avaliação psicológica Uhum. e coach. E Começou no a curso, investir mesmo, né, no retorno à sua carreira. isso. E aí, antes de investir no retorno na minha carreira, foi lindo porque cada vez que eu passava por um processo dentro do curso, eu chorava litros, chorava horrores. Por quê? Porque eu estava cuidando de mim, eu estava Sim, enxergando coisas que eu tinha tapado os meus olhos, é que eu tinha verdade. colocado debaixo do tapete, que já estava dessa altura o tapete. Então, eu fui olhando para os meus processos e eu chorava, o que que eu fiz comigo, por que que eu me deixei chegar até aqui. E eu fui começando a abrir as portas para essa libertação. Que fantástico, Priscila. É um autoconhecimento mesmo, né? A hipnose foi só uma ferramenta, mas no fundo, né, o que te curou foi o autoconhecimento e o uso, né, das ferramentas que foram chegando, né, porque cada uma, né, é utilizada com um fim, é utilizada com uma maneira, há pessoas que, né, se encontram mais com essa ou com aquela, e essa foi a que fez sentido para você, né, unir a psicologia clínica ao uso da hipnose e tornar-se uma hipnoterapeuta, né, séria, né, que gosta de estudar, que não está ali para fazer as coisas de forma rasa, né, porque no fundo sempre foi esse seu desejo. Com certeza. Porque foi isso, depois que você parou de fugir de si mesma e que se curou, né, você voou, não foi isso? Foi isso. Porque com a hipnose eu descobri uma ferramenta incrível, que é claro que existem milhões de ferramentas e eu não sou contra nenhuma. Essa história de que essa aqui funciona, essa aqui não funciona, para mim não existe. Cada Uhum. pessoa vai se sentir à vontade com uma. Então, eu sou a favor de que as pessoas experimentem todas as ferramentas que têm de autoconhecimento, porque cada uma vai te mostrar um pouquinho de você. Sim, E isso vai fazer verdade. você se mexer e sair do lugar. Mas na minha vida, a hipnose foi algo transformador, porque depois eu comecei a me tratar com a hipnose. Colegas meus começaram a aplicar a hipnose em mim, Sim. tratar desde a raiz, que foi lá as questões do meu pai, depois o luto do meu avô, o luto da minha mãe, do meu irmão, foi vindo e tratando pedacinho por pedacinho que precisava colocar no lugar. E Uhum. a hipnose ela fez comigo assim, me virou De 180. ponta cabeça. Ô Pri, e seu pai, depois que seu irmão faleceu, você perdeu o contato com ele novamente? Não. E aí ele quis se reaproximar. Entendi. Então, assim,
Enquanto a minha mãe ainda estava viva, ele foi se aproximando devagar, mas com respeito a ela. Uhum. Então, não se aproximou tanto. Quando a minha mãe faleceu, aí ele morava em Minas. Aí ele resolveu vir morar aqui no interior junto com a gente, comigo, com meu irmão. Entendi. Então, ali, a gente teve a chance de se reaproximar aos poucos, porque eu também sou um pouquinho cabeça dura, então eu fui dando abertura, ele foi entrando, Ele e veio eu fui. morar na casa com vocês, na mesma casa. Sim, sim, Incrível, hein? porque eu pedi, na verdade, que ele viesse para construir a minha casa, porque Entendi. eu tinha casado, Aham. então eu queria a minha casa. E aí eu pedi que ele viesse para ele construir, aí ele tinha que vir, ficar, e acabou vindo, ficando, e a gente aos poucos foi se reaproximando. Eu fui ouvindo a outra parte da história que eu nunca tinha me permitido, compreendendo o lado dele, por que que aconteceu, e fui liberando perdão dentro de mim. Muito Entendi. perdão, muito perdão, muito perdão. Porque as dores, elas vêm de uma percepção nossa da vida. Então eu estava percebendo do jeito que eu queria perceber, e alimentando aquela dor. Então, quando eu me permiti perceber de uma nova forma e perceber que existe amor, existiu amor, independente dele estar perto ou não, que ele tentou fazer o melhor e ele não conseguiu, e aí eu consegui liberar o perdão e hoje ele pode ser meu pai. Hoje ele pode me dar tudo o que ele não deu lá atrás, nesses 20 anos. Então, nos últimos 10 anos que a gente se reaproximou, ele pôde ser pai. Ele pôde cuidar de mim, ele pôde cuidar do meu irmão, ele está presente. Então, isso é muito legal do perdão. Porque as coisas, elas podem ter um novo significado na nossa vida. Não precisa ficar sendo a mesma coisa pro resto da vida e É você sempre verdade. sofrendo. E sabe, Pri, uma outra coisa muito importante, né? Que o perdão, ele não elimina os erros do outro. Eu gosto sempre de deixar isso claro, porque às vezes eu percebo que quando se fala em perdão, as pessoas falam, ah, tá passando pano, ah, né, tá fingindo que não existiu, ah, não, não é nada disso. E, no entanto, quem luta contra o perdão, e muitas vezes o auto-perdão, sofre muito. E o perdão, quando a gente consegue conceder, ele liberta a quem perdoa. Perdão é realmente assim uma das ferramentas mais incríveis, né, que a gente tem à nossa disposição e ele faz mesmo milagres aqui dentro. Porque É. às vezes a pessoa que nos ofendeu, né, seja lá em que grau for, não está nem mais aqui. Então, e esse perdão ele independe desta pessoa estar presente ou não, né? Ele pode ser concedido, né, mesmo que a pessoa já não esteja mais aqui, que já tenha falecido, que esteja em outro país, que você nunca mais vai falar com ela. O perdão ele não significa que você vai ter que voltar a conviver com aquela pessoa, né? Mil coisas. Mas no seu caso, né, o perdão ele também permitiu uma reaproximação, porque você pôde entender coisas que não faziam sentido na sua cabeça. Então, né, em alguns casos, a situação ela fica mais completa, né, vamos dizer, como foi o seu caso. Sim. Mas é importante dizer, né, porque eu tenho certeza que a sua história ela vai estar inspirando muitas pessoas, mas é importante dizer que, às vezes, o perdão que a gente concede não é para uma pessoa que está mais aqui, não vai eliminar, porque às vezes a pessoa errou mesmo, e errou feio, né, às vezes ela cometeu crimes, e eu nunca vou me esquecer de uma história que uma palestrante contou, né, durante uma palestra. Ela estava contando de um problema de saúde dela, que começou a aparecer recorrente, recorrente, e um dia ela percebeu que tinha conexão com algo muito ruim que havia acontecido na adolescência dela. Ela foi tratar isso, etc e tal, e para explicar melhor essa situação, ela contou o caso, né, de uma situação nos Estados Unidos, de um julgamento, né, que estava vendo, por um serial killer, né, o julgamento de um serial killer que havia assassinado várias mulheres. Bom, então, uma das coisas que o juiz permitiu é que cada família, né, que havia perdido uma irmã, uma filha, uma esposa, pudesse ir lá e falar para ele o que quisesse. E ele foi obrigado a ouvir, né, foram muitas mulheres, um caso assim muito triste mesmo. E ele foi obrigado a ouvir todas essas famílias falando tudo que elas tinham vontade de falar para ele, né, nessa situação. A última pessoa a ser chamada, né, já era um senhor muito de idade,
e ele havia assassinado a filha dele. E aí este homem chegou, né, olhou bem para ele, e a primeira palavra que ele disse foi: eu te perdoo. E ela mostrou, né, para falar disso, ela mostrou a cena. Eu fiquei em choque porque eu fiquei pensando, né, quantos caminhos este homem tinha percorrido dentro dele para poder conseguir olhar para o assassino da filha dele, que havia feito coisas tão horríveis, e dizer assim: eu te perdoo. E durante todas as outras falas, né, de todas as outras famílias, o assassino se manteve impassível, porque ele era um psicopata mesmo. Então, para ele, né, nada do que aquelas pessoas estivessem dizendo assim, não ia mudar o destino dele. Ele estava sendo condenado à morte, e era como se a vingança dele era não ligar, se manter impassível. Só que quando esse homem virou e disse: eu te perdoo, foi a primeira vez que ele ficou mexido, sabe? A gente percebeu assim uma reação nele, né, que demonstrou assim que aquilo mexeu com ele. E aí esse homem diz, né, muitas coisas, entre elas ele diz: eu te perdoo, porque perdoando você, eu não estou libertando você dos seus erros, eu estou libertando a mim mesmo do ódio, né, do rancor, da falta de paz. E é uma coisa que me emociona muito, Priscila, porque o perdão, ele é a cura para tanta coisa. E tanta gente sofre e muitas vezes, né, assim, não se recupera nunca mais, simplesmente porque ela está ali sofrendo num looping, né, aquela dor, aquela grande ofensa, aquela perda irreparável, aquela situação que nunca mais vai voltar, e ela não consegue sair disso. Então eu acho muito importante a gente falar de perdão aqui, e que nem sempre, né, esse perdão vai trazer algo tão bonito como o que aconteceu, né, de você ter ressignificado, de seu pai ter tido essa oportunidade, de no momento que vocês mais precisaram, ele ter podido voltar à convivência com vocês, do esforço do seu irmão, né, que partiu tão precocemente. Eu tenho certeza que ele pôde acompanhar isso e que ele ficou muito feliz. E mesmo da sua mãe, né, eu também tenho certeza que de onde ela está, ela também compreendeu muitas coisas, porque quando a gente sai da situação, quando a gente deixa de estar vivendo, né, de estar ser o centro daquela situação, a gente tem essa capacidade de enxergar coisas que a gente não havia enxergado. E quando nós não estamos mais nesse plano, né, a gente tem essa oportunidade de ver as coisas como elas realmente são, né, de todos os lados. E de saber que não é porque não houve um erro, de qualquer modo, é um erro abandonar uma mãe com 3 filhos pequenos, né, é um erro. Né, você pode até se separar, mas abandonar nunca. Mas muitas outras coisas aconteceram, né, como você disse aí, entre uma situação e outra. Então eu fico muito feliz, né? Desculpa ter interrompido aí, mas eu acho que uma das coisas muito bacanas que acontecem aqui nesse nosso encontro são as coisas que surgem sem que a gente tivesse preparado, né? Acho que a única coisa que a gente conversa aqui antes, né, de começar relembrar, né, algumas informações, né, dados que são importantes, mas é muito bacana como a coisa vai acontecendo, né? E você que hoje, né, já atendeu mais de 2.000 pessoas, você que hoje usa a hipnoterapia, né, e a psicologia numa associação para ajudar tantas pessoas, é muito incrível mesmo você poder contar, compartilhar como a cura também veio para você, e que veio pelo seu processo, pela sua iniciativa. Porque é isso, né? Deus permite, né, e nos coloca aqui nesse planeta com tanto conhecimento, com tudo à nossa disposição. Mas cabe a nós, né, dar esse primeiro passo. Então, você também foi buscar a sua cura quando você, né, no meio de uma coisa totalmente diferente que estava fazendo, se permitiu, olha, né, tem aqui a hipnose, está me chamando, né, tem aqui uma oportunidade, né, acho que eu vou fazer. Você se permitiu quando você foi olhando, né, para todos os processos durante o curso, e você foi olhando para você, opa, né, eu acho que isso aqui é comigo. Então, pela primeira vez, você também foi fazendo a sua cura. E é muito importante que as pessoas percebam isso, porque ainda há muitas pessoas que têm preconceito contra a terapia. Eu tive a oportunidade de conversar outro dia com uma pessoa e ao perguntar, né, do filho dessa pessoa que estava passando por alguns processos, ela me disse que
e eu disse, falei, olha, né, acho que um caminho interessante seria você procurar terapia, né? Eu tenho certeza que isso vai auxiliar, junto com todas as outras coisas que a família já faz. E eu ouvi assim que o problema, né, desse adolescente era que ele havia abandonado, né, a instituição religiosa que a família seguia. Porque ao abandonar a instituição religiosa, esse filho havia abandonado a Deus. Então, assim, é muito triste, né, quando o fanatismo, né, nós não estamos falando aqui, né, nem de A nem de B, mas o fanatismo faz com que as pessoas pensem que uma coisa elimina a outra. É a mesma coisa de você dizer assim, eu não preciso levar no meu filho no ortopedista porque ele quebrou o pé, porque ele está indo, né, na instituição religiosa que nós frequentamos e ele vai se curar lá. Quando Deus nos deu tudo isso, né, a ciência, né, as, as oportunidades, né, tudo isso que está aí, né, a medicina, a ciência, a psicologia, tudo à nossa disposição, a gente tem que usar. Né? Aquilo que a gente pode resolver deve ser resolvido. Então, uma coisa não elimina a outra. Né? Deixar de fazer terapia, quando se percebe que há uma necessidade, é a mesma coisa que você deixar de ir buscar a cura, buscar o tratamento para uma doença física. Então, ainda, né, há muita obscuridade, né, quando se fala em saúde mental. E é muito precioso você, né, que é uma profissional da saúde mental, falar o quanto a sua vida foi impactada porque você não se permitiu isso, né? E inclusive no momento em que também o fanatismo religioso esteve presente. Aquilo foi um ópio, né, para você olhar e dizer assim, não, eu não preciso curar isso. Então, é muito importante entender também que, né, que Deus está dentro da gente, né, que essa conexão é dentro da gente, e que não é preciso, né, e você não tem obrigação de estar conectado a nenhuma instituição religiosa para receber as bênçãos de Deus, para poder ter paz no seu coração. E saber usar, né, tudo que está à nossa disposição, né, e a terapia é uma delas. Então, eu acho que a gente precisa falar mais disso. Perfeito. Tanto que, assim, hoje em dia eu não tenho uma religião, eu acredito em Deus, eu sou espiritualista, eu me considero espiritualista. Então, eu sou completamente aberta a entender o que as pessoas elas trazem sobre a espiritualidade em si. Entende? Porque na minha visão, a religiosidade ela acaba limitando um pouco o nosso acesso a Deus, que a gente pode ter esse acesso direto, né? É. E para complementar só mais um Só, pouquinho. só um parênteses, né? Eu preciso colocar isso assim. Eu tenho uma religião, né? Eu sou espírita kardecista, mas de uma maneira que a minha conexão com Deus nunca depende, tanto que por muitos anos, né? Eu faço parte de um grupo que eu reencontro, na verdade, que eu conhecia, eles eram amigos do meu marido, né? Quando ele era muito jovem e tudo, e, enfim, quando ele ficou doente. Muitas pessoas, né, procuraram nos ajudar, né, queriam vir à nossa casa fazer oração e vieram. E um dia eu disse para ele, eu falei, a gente precisa de gente que ore aqui como a gente, né? Então assim, cadê, né? Assim, aqueles amigos espíritas, seu lá do grupo, né? Vamos chamar. Que naquele momento a gente não estava frequentando nenhum grupo. E esses amigos, né? Ele entrou em contato pelo Facebook e tipo, 2 dias depois eles estavam aqui fazendo evangelho no lar, conversando com a gente, e foi muito importante, porque o Brito ficou doente por 4 meses, né, ele teve um câncer de bexiga, e durante esses 4 meses e meio, né, esses amigos vieram todo sábado fazer evangelho, depois ficavam conversando com a gente, fazia risoto, fazia o Brito rir, conversava, as crianças gostavam do movimento, etc. Então, assim, a nossa casa não virou um pré-velório. E quando ele faleceu, a gente teve que viver aquela dor, né, dali para frente. Eu sempre mantive a minha esperança de que ele ia superar, né? Mas eu não me senti enganada, né, quando ele faleceu. Eu também não senti que Deus havia tirado algo de mim, sabe? Eu entendi que aquilo era uma prova, né, para mim, para ele, e a gente tinha que viver isso da melhor maneira possível para os meninos. Então, assim, de lá para cá, eu convivo, né, com esse grupo, né, hoje faço parte, né, mais assiduamente. Hoje mesmo a gente tem um trabalho de assistência social, a gente faz cerca de 400 marmitex, distribui para comunidades, pessoas em situação de vulnerabilidade social, inclusive, mas não é de uma maneira assim, sabe, viciante, com dependência, né, onde só vale se estiver lá, sabe, onde só vale se for assim, sabe.
sabe, não é. Porque eu realmente, assim, tomo muito cuidado com isso, sabe, Priscila, porque eu já vi muitas situações, né, como dessa mãe, por exemplo, negando a procura, né, de terapia para um filho que está doente, visivelmente doente, quando pelas coisas que ela comentou comigo, não vou, porque assim, meu filho tem que voltar para a igreja, né, meu filho tem que voltar para a instituição religiosa que nós frequentamos. Então é muito triste isso mesmo. Mas eu respeito, assim, né, todas as religiões, todas as pessoas que também, né, como você Isso hoje não é muito estão importante, né? vinculadas, porque é isso, tem que fazer sentido pra gente, né, assim, tem que ser bom, mas tudo tem que ter equilíbrio na vida, né, assim, a entrega profissional tem que ter equilíbrio, senão você vira um workaholic e você, né, também não está saudável, sabe? Enfim, todos os potinhos da nossa vida, né, eu entendo que seja com equilíbrio. Mas desculpa, Nossa. Pri, vamos voltar à sua história, né? Deixa eu só complementar o que você estava falando Sim, sobre perdão, que eu acho que é uma coisa muito importante, tá? Eu trabalho muito com a hipnose hoje e chegam para mim muitas mulheres que passaram por situação de abuso sexual. entendo. Muitas. Muitas mesmo. Então, assim, eu já perdi as contas de quantas já vieram para mim que já sofreram abuso e o quanto que isso transforma a vida da pessoa, porque ela se fecha, ela fica cheia de medos, cheia de preconceitos consigo mesma. Então, para a gente fazer esse trabalho, quando uma pessoa ela já chega falando isso para mim, que sofreu abuso e tudo mais, a primeira coisa eu já indico para hipnose, porque não tem como. Ou a gente trabalha essa dor, ou a pessoa vai continuar repetindo aquele mesmo padrão sempre, porque é um padrão de autoproteção. Sim, Ela aprendeu a se proteger naquele momento. E quando na hipnose chega nesse momento de liberar o perdão para a pessoa, é muito complicado. Mas é exatamente o que você estava falando. O perdão, eu vou usar o que eu sempre falo, tá? Em hipnose. O perdão, ele não é um sentimento de que, ai, agora eu vou gostar da pessoa. É uma decisão de que eu não quero mais ficar carregando isso dentro de mim. Porque exato. quando você continua remoendo aquela raiva, aquele rancor, aquela tristeza, você continua vivenciando todos os dias da sua vida a mesma situação. Então, quando você fala, você foi errado, você vai pagar, a vida vai fazer você pagar, não sou eu quem tem que fazer você pagar, vai viver sua vida, eu quero ser livre disso, isso é o perdão. E você libera a pessoa e deixa embora, e você Sim. consegue. As transformações são lindas, lindas, lindas. Porque as pessoas, elas conseguem, eu não preciso mais ficar me protegendo. E consegue viver. E é É, uma coisa linda de ver as transformações logo depois, meses que depois, a pessoa se fantástico. arrumando, se cuidando, voltando a emagrecer, Feliz. porque uma das questões da gordura é a autoproteção. Então, muitas das pessoas que sofrem abuso sexual acabam engordando para se proteger de olhares, de outros abusos. Entendo. Então, é lindo ver essas transformações, porque eu liberei, eu deixei a pessoa ir, a vida que se encarregue de resolver esse problema. Mas Sim. eu não vou ficar todos os dias mais alimentando aquele rancor, aquela dor. Isso é o Nem, perdão. nem com medo que isso se repita, né? É. Então, esse é o perdão. É liberar o seu sentimento de ficar sempre remoendo as mesmas coisas. E é muito importante mesmo. Nossa, perfeito, Priscila. Acho que você complementou muito bem. É isso mesmo. Nossa, amei. Aí, Pri, né? Só voltando, nesse momento foi que você também conseguiu emagrecer, foi isso? Foi, Nessa fase? Porque exatamente. uma coisa que me chamou a atenção foi uma vez, né, que você deu uma palestra lá no grupo e você mostrou uma foto, né, com você assim, bem acima do peso, e depois, né? E também acho importante colocar aqui um parênteses, né? Não é que a felicidade só acontece, né? A autoaceitação só acontece quando a gente está magra, não é isso. Há Não. pessoas que, por questões de saúde mesmo, elas não vão apresentar, não vão conseguir sair daquele padrão de peso, né? Então, tem, sei lá, tem um problema, né, de tireoide, tem um problema, enfim, Sim. há mil questões, né? E aí, eu acho que o desafio é outro. O desafio é a autoaceitação. Como é que eu faço para me aceitar estando acima do peso? Né? E é um outro trabalho, né? É outra coisa. Você, Sim. como psicóloga, pode falar melhor que eu, Pri. Então, aí que aconteceu, Lili? Eu fiz as hipnoses todas, passei por um bom processo de hipnose e virou a chavinha de que eu precisava cuidar de mim. E essa que é a chavinha principal. Não importa o peso que você tem, não importa como você é, o Hum. seu estereótipo, não importa nada disso. O importa é, você tá cuidando de você?
Porque quando você não cuida de você, você se abandona, essa é a sua pior dor. Você se olha no espelho, eu não sou isso aqui. E aí, quando eu consegui entender isso, cara, eu me abandonei. Eu comecei um processo de querer essa transformação, de Entendi. querer essa mudança e querer cuidar de mim em todos os sentidos. Então, eu comecei a procurar um médico, endocrinologista, ver como estava minha saúde, porque há anos eu não estava nem ligando para minha saúde, eu só cuidei da minha saúde porque eu tive 2 gestações, então eu precisava cuidar da criança. Sim. Mas eu comia muito mal, comia igual criança, paladar infantil. Era uma coisa de louco. Era só porcaria. E aí eu comecei a amadurecer. Não, a vida é minha. Se eu não tomar conta de mim, não vai ter ninguém para tomar. Eu não sou uma Sim, criança. Eu comecei a exato. transformar essa Eu não mentalidade. preciso ser tão cuidada desse jeito, né. Exato. Eu não preciso ser tão frágil. E a minha segurança ela começou a aumentar, minha autoconfiança começou a aumentar. E quanto mais eu cuidava de mim, sendo fazendo exercícios físicos, sendo na minha alimentação, nos meus estudos, cuidando da minha aparência, porque a aparência ela conta. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam andar emperequetadas por aí, porque exagero também esconde falta. Então, quem quer mostrar demais, quem quer estar perfeito demais, esconde faltas. Então, nenhum extremo é bom. O Sim. extremo de você olhar para si e falar, não, ainda tem coisas imperfeitas aqui e eu não posso me mostrar assim, eu tenho que sempre me mostrar perfeito, tá? Tem Uhum. alguma coisa errada aí. É um extremo. Então, então assim, comecei a cuidar de mim e mesmo não estando no socialmente perfeito, eu comecei a me amar. Amar minhas cirurgias, minhas estrias, amar minha celulite, amar tudo que eu tinha, porque tem a cesárea aqui, tem a Tem uma questão da história por trás flacidez. disso. Exatamente, tem flacidez para o corpo inteiro, e até hoje eu ainda procuro cuidar. Se você me perguntar se eu estou da forma que eu desejo estar, ainda não estou, mas aí que entra a questão da autoestima e amor próprio, diferente de você buscar uma perfeição. Eu me amo do jeito que eu sou. Hoje eu não tenho problema nenhum de colocar um biquíni e ir pra praia. Mesmo com a minha barriga cheia de estria, com flacidez, com os peitos caídos, depois de amamentar 2 crianças. E Então, assim, eu não tenho esse problema hoje, nem com a minha sexualidade, nem com nada. Porque eu sei a mulher que eu me tornei. Eu vejo a fortaleza que eu tenho dentro de mim. E é mesmo, Priscila, porque quando eu te conheci, uma das coisas que mais me chamaram a atenção era justamente, assim, esse seu empoderamento, essa sua confiança, a clareza com que você se comunicava, a forma firme, sabe? Enfim, eu acho que você sempre, se colocou muito bem. E acho que isso explica muito, né, das mudanças que você também foi fazendo depois desse período, porque, inicialmente você focou em sexualidade, em relacionamentos e sexualidade feminina, e que foi muito importante. Nesse período você é isso, né? Você só atendia mulheres, e depois você foi mais fundo, né? Você fez o que fez com você, você foi na raiz, e aí você percebeu, antes de falar de relacionamento e de sexualidade feminina, né? A raiz disso está na autoestima, no empoderamento da pessoa, não só da mulher. E aí foi quando você fez também uma nova virada na Na minha sua carreira. na sua carreira, na sua trajetória, né, profissional, no seu foco, né. Então, acho que isso também é muito bacana. Conta para mim, Priscila, agora, como você trabalha exatamente agora, né? O que você está fazendo agora, utilizando agora todos esses seus conhecimentos, essas mudanças pessoais, sabe, a forma como você foi, né, se desconstruindo para se reconstruir depois. Perfeito. Então, quando eu me reencontrei, comecei a cuidar de mim, e aí eu percebi que eu podia ir muito mais além, porque a minha cabeça ela estava muito limitadinha naquele mundinho de tristeza, Sim. porque era só o que eu via. Quando eu consegui abrir minha mente, falei, nossa, eu tenho capacidade de ir muito mais além, porque eu não acreditava Muito, mais em mim. Eu entendo. cheguei a cobrar R$ 20 a sessão.
da minha terapia, Lili. É muita Então, falta de autoestima, né? muito, eu me desvalorizava demais, eu não acreditava em mim, não acreditava que eu poderia falar com as pessoas, palestrar, não acreditava no potencial de transformação de vida que hoje eu tenho certeza que eu tenho, Sim, sabe? Eu consigo transformar vidas, e isso é uma coisa óbvia para mim hoje. E aí, nesse meio tempo, eu me divorciei, me separei do meu marido. Por quê? Porque a gente tinha mentalidades diferenciadas, rumos diferentes, a gente desejava coisas diferentes. Então eu consegui falar, olha, para que não estrague tudo, porque a gente tem 2 filhos, vamos sim. cada um seguir o seu caminho e tudo mais. Igual a Sandy e o Lucas agora. Sim, As pessoas estão meio chocadas. Mas isso existe. E eu sou prova disso, porque eu tenho um relacionamento incrível com o pai dos meus filhos hoje. que bom, que bom. Nós somos parceiros no cuidado a eles, então é uma coisa muito boa e é super tranquilo pra gente. Então, assim, depois dessa separação, eu fui olhar pra mim, viver e conhecer quem era a Priscila depois desses anos todos. Sim, E eu fui, no meu profissional, eu foquei em relacionamento, em falar sobre relacionamento, em falar sobre a sexualidade, porque sempre foi algo muito aberto para mim. Eu percebia que as pessoas elas tinham muito tabu, muito receio. Isso bloqueia demais. sim, Então comecei por aí. E aí eu fui percebendo nesses anos que eu já estou solteira, porque eu me decidi ser solteira nesse momento, até que realmente eu encontre alguém que, enfim, o meu foco hoje é o meu trabalho, o meu foco hoje são os meus filhos, e eles são minhas prioridades, então eu não vou sim, colocar ninguém na nossa vida. Tem todas essas questões. sim. Mas eu fui percebendo por que eu tô falando disso. Que muitas mulheres solteiras, elas vinham até mim desesperadas por estarem solteiras. Incrível, né? Como se isso fosse um problema, um estigma, né? É. E eu tão feliz solteira, tão bem, Ah, eu tão também, Pri. feliz. Também muito bem, solteira, nossa. Às vezes eu olho assim para minha vida, gente, que vida fantástica. Eu sou a dona do meu caminho, faço minha rotina, organizo minha vida, assim, sabe, sem uma dependência. É claro, né, que como você disse, em algum momento surgir alguém à nossa altura, né, Priscila? Tem que ser à nossa altura. Tem tudo isso, né, essa questão de mentalidade, de propósito de vida, sabe, assim não dá, né, coisa rasa não dá mesmo. Não, Então, mas há mulheres que elas se submetem a sim, cada coisa, né, a sabe, essas situações, assim, tão tóxicas, tão, limitadoras, né, tão, ardilosas, que eu não é consigo muita compreender dependência, mesmo. E é aí, muita né, dependência emocional. consigo compreender quando eu olho e penso assim: "Infelizmente isso é dependência emocional e isso precisa ser tratado". Então Sim, cabe a cada uma de nós, né, olhar muito bem para dentro de si, cada um de nós, né, na verdade, porque isso não acontece somente com as mulheres, acontece muito mais com as mulheres, mas acontece também com homens, né, assim, qual é, né, a nossa prioridade, né, o que que a gente realmente quer de um relacionamento? Porque se for para ser meia boca, ai Priscila, não dá mesmo, não, não dá. não dá. E aí eu saí dessa linha, entendeu? De falar sobre Sim, relacionamentos, porque eu entendi isso. Não existe o amor ao outro enquanto não tem o amor próprio. sim, você foi na raiz do problema que essas mulheres apresentavam. Percebeu que todas elas, quando vinham com questões de relacionamento, na verdade, o que precisava fortalecer era a autoestima. Foi aí que você passou a falar de autoestima e empoderamento de uma forma geral, não é isso? Isso, Que isso. E bacana. aí foi então um pouco da minha história também, porque as pessoas elas vêm a mim olhando a pessoa que eu me tornei. Sim. Muitas nem sabem o que eu já passei para chegar até aqui. Agora vão Mas saber, Pri. agora você vê. Mas olhando para a mulher que eu me tornei e tudo mais, elas chegavam para mim e viam essa força. E aí, nossa, e aí eu percebi que era esse caminho. Então, a Sim. partir de então, hoje eu trabalho muito mais com autoestima, falando que é possível você ser feliz sozinho para depois ser feliz com alguém. Então, você precisa aprender Sim, a ser feliz com você exatamente. mesmo. Que não E todas as existe a metade da laranja você é perfeita. uma laranja completa, ou eu sou complemento. Eu gosto de dizer, você é aquele açaí saboroso. As outras pessoas são complementinho que você joga por cima. Exatamente, porque pode ter ou pode não ter, não é Sim. E isso? você tem que ser feliz da mesma forma. É, é O seu final impressionante. feliz é com você.
Se Sim. tiver gente, ótimo. Se não tiver mais, ótimo. Eu sou feliz de qualquer forma. É isso mesmo. Ai, Priscila, eu amei a nossa conversa. Eu queria muito agradecer demais mesmo a sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é lotada, que você é ocupada. A gente está tentando esse encontro já há muito tempo, mas eu fico muito feliz que tenha dado certo. E queria, né, de novo, te dar os parabéns, porque é isso mesmo, né? Você não é só uma mulher empoderada, né, com uma autoestima no lugar certo, né? Você é também uma empreendedora incrível que transformou o seu negócio, né, que hoje lida, né, trabalha aí no seu consultório, né, de diversas formas, né, e está muito forte no digital, muito forte no online. Então eu queria agora que você aproveitasse, né, deixasse aí, né, a sua mensagem final e também deixasse suas redes sociais para quem nos acompanhou aqui nessa manhã chuvosa de domingo, mas maravilhosa, que também possa continuar te acompanhando aí nas redes. Perfeito. Então, o que eu tenho para falar, que é o que eu mais falo hoje, é que não importa onde você esteja na sua dor, é possível sair. Eu saí de dores profundas e conheço pessoas, trabalho com pessoas todos os dias que estão saindo de dores profundas e se transformando na melhor versão. Então, não tenha medo de entrar no seu casulo para parar de ser uma lagarta rastejante e se transformar numa borboleta. Maravilhoso. Então, me siga lá no Instagram, que eu tô sempre falando dessas coisas. Perfeito. Pode deixar, Pri, deixa seu usuário aí, por favor. @Priscila, com 2 L's, R, Faria. @Priscila, com 2 L's, R, Faria. Muito bom, Pri. No texto eu também vou deixar por escrito. Novamente, muito obrigada. Muita luz aí para você. Uma super semana. Deus te abençoe muito, que você continue sendo essa pessoa iluminada, compartilhando, né, tanto conhecimento, tanta experiência boa, né, e que muitos pacientes tenham essa oportunidade aí de se libertar de suas dores, né, de fazer suas curas por meio do seu trabalho abençoado. E parabéns, viu, por assumir Obrigada. o seu sonho e fazer acontecer. Eu estou muito feliz de estar participando disso, viu? Obrigada, Pri. É meu sonho mesmo. Sempre amei contar histórias e hoje vejo que estou me realizando fazendo isso e levando essa mensagem, sabe, de esperança, de fé, de que, sabe, tem mais depois disso, né? Acho que é isso que é importante. Já tem muito mais, né? Depois dessa dor, né? Você consegue. Mas é isso. Depende muito de como a gente reage a tudo que vem, que vai acontecendo, né? Muito obrigada, viu, querida? Um grande beijo. Olha, um grande beijo para você. Obrigada mesmo, viu? A gente se fala. Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você.